Pessoal, boa tarde. Paz da vida de advogados e advogadas, trabalhistas, empresários, operadores de recursos humanos. Não tá fácil não. Não tá fácil mesmo. Vamos ver, vamos aguardar aí o meu querido amigo professor Rodrigo Dias. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos entrando. Obrigado aí pela adesão. A live é... Deixa eu esperar, o Rodrigo Dias está chegando. Fabi Rezio, que tem uma live hoje à tarde de previdenciário, muito boa também. Estou colocando aqui o assunto da live, gente. Estou colocando aqui. Rodrigo, seja bem-vindo, meu irmão. Rodrigo Dias. Tá aí. Rodrigo, você tá aí? Ajustados. Para falar mais um pouco aí sobre a MP 936, eliminado do STF, o que fazer, aí a gente vai lá no MP 927. Diz agora, então, só enquanto a gente está aquecendo aqui, o Congresso essa semana está votando a MP 905. Você lembra dela? Pelo jeito vai ser totalmente... Tá velho, né? Vai ser totalmente desfigurado, aparentemente, né? Não, parece que ficou velha a MP 905 aí. Só para confirmar, antes da gente começar, Rafael, porque de vez em quando está dando umas interferências, você está me escutando bem? O pessoal está escutando bem? Tô, mas deixa eu te falar, Rodrigo, já que você perguntou, parece que o seu vídeo está embaçado. Pega um paninho, alguma coisa, e limpa a câmera da frente aí do celular. Não sei se é qualidade ou se de repente passa o dedo, fica sujo aí. Aí eu fico te vendo um pouco embaçado aí. Pronto. Só que agora vamos ter que ajeitar aqui, porque mudou a... Ajeite, ajeite. Ajeite, que o tema é bom, o pessoal está esperando aí para a gente poder conversar sobre esse assunto. Rodrigo, vou falar para você uma coisa que eu falei para o Pamplona na live de hoje cedo. E tá bacana esse negócio desse tanto de live diferente, com pessoas diferentes, porque a gente vai pensando e trabalhando junto, né? É incrível, porque aí a gente assiste... A primeira live que eu assisti foi ontem à noite da Vole do Renato Saraiva, né? Eu fiquei lá refletindo um monte de coisa que eles colocaram. Aí a gente já assiste uma live de outra pessoa com outro pensamento completamente diferente. E é bacana que nós, professores, a gente vai conseguindo desenvolver um raciocínio e compartilhar com a advocacia e com os operadores de mais do direito aí esse raciocínio. Ó, tem gente Redenção do Pará, Goiânia, São Paulo, Tocantins, todo mundo aí. Eu aprendi uma coisa essa semana sobre as lives e sobre a conexão que eu não sabia e achei interessante. A gente vai abrindo aplicativos no celular e aí fica um sobreposto o outro. Tanto que a gente coloca lá para ver e dá para ir fechando os de trás, né? E aí eu aprendi a fechar todos os aplicativos de segundo plano e deixar só o Instagram aberto. A conexão melhora muito. Aí, ó, o Fernando entrou. E acabei de falar, Fernando, na bolha aqui, que eu vou aprender com o Rodrigo para eu dar conta de sustentar as perguntas que eu tenho que fazer para a bolha. Ó, Caicó, Rio Grande do Norte, Recife do Pará. E, como eu ia dizendo, Rodrigo, ontem eu estava correndo à noite e nessa corrida de ontem à noite eu estava pensando, né? Vai ser a primeira vez que eu vou dormir sem esperar uma MP, sem um problema, desestressado, que eu vou poder chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, deitar sem ficar antenado. Cara, foi chegar em casa, comer alguma coisa e aparece aí a notícia da MP 936 e acabou.
Aí acabou. Aí até de madrugada discutindo aí. Cara, estou impressionado. Tem gente do Brasil inteiro acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal vocês aí. Mas, Rodrigo, vamos bater um papo aí. Deixa eu passar a palavra para você, que eu estou monopolizando aqui o debate. Bom, a gente está nessa sucessão de lives, né? Tem até alguns alunos que acho que já entraram aí, que me questionaram por que a gente, se a gente tem toda essa disposição de fazer uma live atrás da outra, né? Eu até tenho brincado que a gente tem obedecido às orientações de quarentena, isolamento, reclusão. E qual é a alternativa, né? Pelo menos para mim, ficar ouvindo choro de menino e reclamação da esposa. Então, durante um tempinho, eu fico aqui e descanso um pouco dessa parte. Estou só brincando, mas tem um fundinho de verdade, né? Agora, com relação às medidas provisórias sucessivas, e ontem essa surpresa da liminar do ministro Ricardo Lewandowski, não está dando nem tempo da gente dar uma digerida na informação que a gente acabou de receber, começar a entender a coisa e, pumba, já vem alguma coisa que nos atropela, né? Eu acho que a gente vai discutir, debater aqui bastante essa liminar concedida pelo ministro, sem, pelo menos da minha parte, a mais longínqua pretensão de apontar o caminho exato, certo, seguro. Muito pelo contrário, para ser muito franco e talvez para a decepção de algumas pessoas, para usar um palavreado muito atual, para mim, eu estou começando a pegar uma pandemia de dúvidas, porque cada vez elas aumentam mais. Mas a gente vai discutindo e tentando achar uns caminhos, né? É um prazer grande estar aqui com você. Prazer grande estar aqui com você e com todos os que nos ouvem. Sobre esse stand live, no meu caso, eu digo que é a única forma que uma criança hiperativa como eu consegue se manter em atividade nesse tempo de quarentena. Mas vamos lá. Rodrigo, vamos contextualizar para todo mundo. Eu vi que um colega advogado entrou aí perguntando se tem alguma liminar do STF, né? Então vamos... às vezes o cara dormiu, acordou e ainda não deu tempo de olhar. Porque é tanta informação, e é verdade, é tanta informação e tanta desinformação que está difícil atualizar. Então nós temos a medida provisória 936, que autoriza negociação por meio de acordo individual ou coletivo, dependendo da faixa salarial e do percentual dessas faixas, para reduzir jornada e salário e também para promover a suspensão do contrato de trabalho. Ainda na semana passada, a rede protocolizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6363, questionando a constitucionalidade da possibilidade de redução por meio de acordo individual. Então, ontem, o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para interpretação conforme da MP 936, ainda há de referendo do Pleno do Conselho do Supremo Tribunal Federal, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, e nessa interpretação conforme, dentro dos argumentos e detalhes que a gente vai dizer, o que se tem feito da leitura, e na verdade aqui eu já abro o primeiro parênteses, a leitura da liminar está difícil porque ela não consegue definir exatamente a que ela veio, a grande verdade é essa. Se fosse uma liminar que estivesse mais clara, talvez facilitaria a vida, porque ela abre um caldeirão de insegurança jurídica, mas, em tese, a interpretação que está sendo prevalecida é que os acordos individuais perdem a força porque eles passam a ser acordos individuais que precisam ser assumidos ou não por meio de negociação coletiva dos sindicatos. Então, acho que o resumo é esse, né, Rodrigo? Para a gente entrar no mesmo clima. E o que se tem dito do ponto de vista prático, perde a eficácia da 936, porque para fazer isso aqui com negociação coletiva, a gente não precisava de medida provisória. Bola contigo, você é o convidado aí da live, fique à vontade agora para a gente começar a dar esse panorama geral, enfrentar os assuntos, comentar aspectos práticos e efetivamente a gente tentar responder algumas dúvidas que surgiram. Pois é, Rafael. Essa decisão do ministro Lewandowski
chama atenção sobre vários aspectos, né? Essa consideração do ministro acerca da inconstitucionalidade da MP 936, se a gente parar para pensar, ela bate de frente com o entendimento já externado pelo ministro Marco Aurélio em outras 4 liminares negadas em 4 ADIMs anteriores. Então, infelizmente, na minha visão ao menos, que discordo, com todo respeito, da liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, essa visão pessoal, personalista do ministro vai causar uma insegurança, está causando já, né, uma imensa, uma tremenda insegurança jurídica, segundo o que eu li hoje, mais de 7.000 acordos só ontem foram encaminhados ao Ministério da Economia, com todas as dificuldades e dúvidas que as pessoas têm para encaminhar essas informações. Bom, em todo caso, a decisão do Supremo precisa ser cumprida. Cumpramos, né? Como que a gente vai fazer isso? É que é o grande problema, como você mesmo disse. Me parece que a decisão apresenta uma série de lacunas que tornam difícil até o seu próprio cumprimento. O meu temor maior, Rafael, considerando que, diferentemente do amigo, eu não estou a defender interesses de quaisquer empresas nesse caso. O meu temor maior, para ser muito franco, é a reação do governo federal, do Poder Executivo, relativamente a esta decisão. Porque, do ponto de vista estritamente legal, econômico, seria mais do que razoável que o Poder Executivo se negasse a pagar um único benefício emergencial, entre esses que foram encaminhados por força dos acordos individuais, porque, afinal de contas, ante a decisão do Supremo, eles são, por hora, ineficazes, né? Trata-se de uma espécie de ato complexo, né? Preciso do acordo individual e depois a chancela sindical. E, obviamente, que se o governo caminhar por esse caminho aí de não efetuar o pagamento desse benefício emergencial, a situação vai chegar num limite, se não já no insustentável. Em segundo lugar, salvo o melhor juízo, e você me corrija se eu me equivocar agora, salvo o melhor juízo, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a confirmação dos acordos individuais pelo sindicato se faça pelo rito do artigo 617 da CLT. Artigo cujo prazo... Só um detalhe, esse é outro problema da liminar. Algumas pessoas estão dizendo que ele submeteu ao rito da 617 e outras pessoas estão dizendo que ele citou o 617 argumentativamente e não como dispositivo de decisão. E aí isso abre também algumas dúvidas, se é sindicato, federação, confederação, se é só sindicato. Então nem isso eu sei te responder. Você falou, me corrija, não sei, a decisão está horrorosa. A decisão está horrorosa. Não, e nem é só isso, o próprio prazo a gente não tem muita certeza, porque o artigo fala em 8 dias, mas a própria medida provisória 936 reduziu pela metade esses prazos. Quanto ao prazo, eu particularmente tenho muita tranquilidade, eu estou vendo o pessoal questionando esse prazo, mas assim, veja, eu tenho uma decisão a respeito de uma lei em vigência, que é uma medida provisória, e que essa medida provisória estabelece uma diferenciação de prazo de uma lei. E quando ele simplesmente remete para essa lei, sem ressalvar o número de dias, se são 8 ou se são 4, parece para mim que não existe outra possibilidade de interpretação, já que ele não afastou esse dispositivo da MP, do que entender que são 4 dias, que está pela metade. Data máxima vênia, eu acho que nesse particular, eu sei que a gente está criticando a decisão por mais desse motivo, e é criticado mesmo, ele tinha que ter esclarecido, mas eu não vejo espaço para interpretar que ele está se referindo a 8 dias. Bom, tudo bem. Opa, peraí, probleminha aqui. Então, que sejam 4. O fato é que dificilmente será entabulada uma negociação coletiva que em curtíssimo espaço de tempo, quer dizer, em alguns casos pontuais pode ocorrer, mas que em curtíssimo espaço de tempo dê cabo de todos esses acordos individuais que têm sido feitos. Muito particularmente, e infelizmente, a minha impressão é de que
esse imbróglio jurídico todo apenas será solucionado no dia 24, agora, de abril, quando o processo foi colocado na pauta de julgamento do Supremo. Na verdade, eu acho que as pessoas não estão muito, talvez, atentas quanto a isso. Na semana que vem, no dia 12, precisa ver que dia da semana dá isso, né? É dia 12? Salvo engano é isso, dia 12 mesmo. Já está na pauta. Então é dia 13, mas bem antes, portanto. A semana que vem está na pauta do Supremo o julgamento de uma daquelas liminares negadas, do processo de uma daquelas liminares negadas pelo ministro Marco Aurélio. E eu acho que ali a gente já vai ter uma boa noção de que para qual rumo que o Supremo vai caminhar em relação a essa questão. A minha impressão, e eu já externei ela a você em conversa particular, é que muito poucos sindicatos terão tempo. Rodrigo, tá cortando muito seu áudio. Rodrigo, tá cortando muito seu áudio. Retoma essa linha de raciocínio, depois você falou do agendamento aí, do julgamento da primeira liminar, que é a liminar do Marco Aurélio. Retoma ele inteiro, que cortou bastante aí seu áudio. Fala para desativarem os vídeos aí domésticos. Peraí, me dá 20 segundos que eu vou desativar o que tiver aqui. Só um segundinho. Enquanto o Rodrigo faz isso, então, deixa eu até contar para o Rodrigo e para vocês. Um passarinho verde me contou, eu não vou indicar aqui porque eu não sei se ele me contou em sigilo, em confidencialidade ou não, mas esse passarinho verde me contou que a AGU está preparando embargos de declaração a respeito dessa decisão do ministro Lewandowski para trazer esclarecimentos que foi proferida ontem, né, na ADI, relacionada à MP 936. Então, esse é uma questão que a gente precisa efetivamente saber, que apesar do Rodrigo ter falado que somente lá no dia 24 de abril que vai definir, se houver um embargo de declaração, a gente tem uma possibilidade de antecipar isso aí, tá? Eu reativei os comentários enquanto o Rodrigo chega, para a gente continuar. E aí eu vou desativar os comentários de novo. Daqui a pouco a gente reativa para responder aí as questões depois que a gente passar uma geral aí com vocês. Continua, Rodrigo. Você falou que na segunda-feira, provavelmente, ou terça, vai estar pautada lá aquela outra questão que é a liminar do ministro Marco Aurélio, né? Na primeira decisão a respeito da MP 927 ainda, e que lá o STF, é possível que ele nos dê um norte, né? Apesar de tudo. Mas eu dizia aqui para o pessoal, enquanto você saiu, que um passarinho verde me contou que a AGU está preparando já um embargo de declaração para o Lewandowski nessa liminar aí da 6363, salvo engano. Eu desconheço a notícia, mas se vier um embargo de declaração com julgamento célere, eu, com todas as vênias, com todo respeito, não acredito que o ministro Lewandowski volte atrás, confira efeitos infringentes a esses embargos. Talvez ele preste alguns esclarecimentos a todas essas lacunas que nós percebemos na decisão anterior. Só que nesse julgamento da próxima semana, nós provavelmente conseguiremos detectar mais claramente a posição dos 11 ministros quanto à questão central desse debate, que é a possibilidade ou não de, neste instante, nesse momento e cenários extraordinários, ser a negociação individual bastante para redução de salário e de jornada e de suspensão contratual. Acho que vai ser bem tranquilo da gente perceber o caminho que cada ministro vai adotar aí e, ao fim e ao cabo, nós chegamos ao que vai, indiretamente, ao que vai ser objeto do julgamento no dia 24. Minha preocupação, por óbvio, é que muitos empregadores, e você pode falar disso muito melhor do que eu, muitos empregadores têm tido, como reação a essa liminar do ministro ontem, uma certa desesperança com relação àquele acordo individual e o sistema lá da MP 936, e estão adotando aquela medida, outra que se busca evitar, mas que, no limite, é inevitável, né? Que é a dispensa de empregados. Infelizmente, nos meus contatos via WhatsApp, eu já vi vários colegas, advogados, mencionando que certas empresas jogaram a toalha e preferiram dispensar os empregados, até o fundamento de que eles teriam direito ao seguro-desemprego e tal.
Esse é um problema muito sério, né? A percepção generalizada de insegurança jurídica. Ô, Rodrigo, eu de ontem para hoje recebi várias de acordos que a gente estava em tramitação, vários questionamentos a respeito do que fazer aí relacionado a essa suspensão. Primeira pergunta é uma pergunta que até a Thalita tinha mandado aqui, eu já tinha separado para a gente. Essa decisão do Supremo, ela tem efeito ex nunc ou ex tunc? Traduzindo aí para todo mundo. Se quem já tinha assinado o acordo individual antes da liminar do ministro Lewandowski, ela segue a regra geral da MP 936, ou em razão da liminar, ela tem que fazer e agir de acordo com a interpretação conforme de comunicação do sindicato? Seria menos inconveniente se ela tivesse efeitos ex nunc, né? Mas não resolve o problema, porque foi muito pouco tempo até que sobreveio a medida liminar, houve muito pouco tempo para que empregados e empregadores pudessem ajustar-se entre si as condições e encaminhá-las ao Ministério do Trabalho. Na verdade, teve um dia, né? Inteiro. E de toda sorte, numa ADIM, eu acho improvável. Bom, o Supremo que deve. Eu sinceramente, não é um mero desejo, eu realmente acredito que será minoritário do Supremo. Na linha do que ele considerou e do que ele aparentemente pensa, eu acho que ele daria efeitos, infelizmente, ex tunc. Mas a minha esperança e minha convicção, a rigor, é de que nem uma coisa nem outra ocorrerá. O que haverá mesmo é a confirmação dos termos da MP no dia 24. E quem sou eu para dar conselhos nesse sentido? Mas eu diria aos empregadores que, ante essa minha convicção, o melhor é seguir fazendo os acordos individuais na forma prevista na MP, confiando que isso vai valer. Eu sei que falar assim é fácil demais, mas é o que a gente tem para hoje, né? E aguardar a confirmação do que eu estou dizendo no julgamento do dia 24. Infelizmente, serão 16 dias daqui até lá, se eu não estiver fazendo a conta errada, 17 dias, né? Muito tensos, obviamente. Mas é o que a gente pode fazer. Eu, particularmente, não vinha me estressando e me estressei ontem pela primeira vez com essa liminar, porque ela deu uma desestabilizada geral em tudo que a gente estava pensando, trabalhando. É muito difícil isso. Eu realmente ontem, pela primeira vez, apesar desse tanto de MP, de vai, volta e promessa, ontem eu me estressei pela primeira vez com esse assunto. Até agora eu estava bem mais tranquilo aí nesse trabalho, né? Agora, eu tenho notícias, Rodrigo, de que muitos sindicatos eles estão responsavelmente sensíveis, tá certo? Vou dar um exemplo. Saiu ontem mesmo um aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho do setor da construção civil aqui do estado de Goiás. E esse aditivo, ele valida a negociação individual pela MP. Eu achei muito bem-vindo. Muito bem-vindo esse aditivo da convenção. Rodrigo, você está me ouvindo aí? Deixa eu desativar os comentários, porque está tudo travado. Eu não sei se está travado só o Rodrigo para mim ou se eu estou travado para ele também. Pessoal, vocês estão ouvindo normalmente? Sua internet está bem judiada hoje, viu, Rodrigo? O que fazer, cara? Porque aparentemente funciona, mas toda hora dessas travadas. Desliga o Wi-Fi, vai para 3G. Às vezes melhora. É porque às vezes o Wi-Fi ele coloca. Então deixa eu ir falando para todo mundo. Enquanto isso, o que acontece, gente? Existe uma convenção coletiva da construção civil e essa convenção ela veio ratificar efetivamente o que estava sendo dito aí pela medida provisória. Então já mostra uma boa vontade. Olha o que ela fala.
As partes acordam que, enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto, poderá o empregador promover a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário na forma disciplinada pela MP. Cláusula, e aí eles colocaram o instrumento anexo. Cláusula segunda, as partes acordam que, enquanto perdurar o espaço, o empregador pode suspender o contrato de trabalho. Então, o que foi feito aí pelo Sindicato da Construção Civil de Goiás? Foi feito um instrumento, Rodrigo, sua imagem melhorou demais, eu acho que agora vai bem. Foi feito um instrumento validando e colocando ao empregador essa possibilidade de a gente poder, de um empregador poder utilizar dos benefícios da MP 936. Então, o Sindicato da Construção Civil do Estado de Goiás, tanto de empregado quanto de empregadores, mostrou a que veio, mostrou a sensibilidade, mostrou a sua preocupação com preservação de postos de trabalho dos trabalhadores, porque vai garantir a estabilidade pelo tempo aí da MP, e mostra que estão atentos a isso. E ontem à noite eu escrevi um texto no Instagram falando justamente dessa necessidade de sensibilidade de trazer, nós até conversamos sobre isso, no primeiro momento, falar, mas como assim vai fazer uma convenção coletiva e tudo? Mas eu acho que esse é o momento dos sindicatos mostrarem que aqueles sindicatos que estão efetivamente trabalhando, pensando no pró coletivo, no preservação de empregos e tudo, eles podem resolver essa lambança, não tem outro termo, que uma decisão dessa do ministro Lewandowski causou em toda a estabilidade da medida provisória. De outro lado, eu já recebi notícias de sindicatos, e esse eu não vou citar qual que é o sindicato, que sinceramente, gente, o sindicato fez uma nota ameaçando os empresários, ameaçando multar os empresários, dizendo que quem não é associado, quem não está em dia, quem não está pagando contribuição, não vai ser validado. Isso é uma vergonha, Rodrigo. Eu acho que isso não é papel de sindicato. Tem uma cidade, eu também não vou fazer contra-propaganda sindical, mas aqui no nosso estado, cidade do interior nosso aqui, o sindicato está mandando carta. Não é nada feito às escondidas, não. O sindicato está mandando carta para que os empregadores paguem as contribuições sindicais, olha que coincidência, desde o ano de 2018, como pressuposto para que o acordo ou a convenção sejam ultimados. Além disso, Rafael, para pegar o exemplo positivo que você mencionou do Sindicato da Construção Civil aqui, mesmo assim nós temos muitas dúvidas. Porque não sei se você já teve a oportunidade de abrir o aplicativo através do qual se passam as informações ao governo federal. Evidentemente, como isso não estava na ordem de ideias quando esse sistema foi concebido, como é que o próprio sindicato dos trabalhadores na construção civil fará informar ao governo de que, mesmo com a liminar do ministro Lewandowski, no caso deles já está tudo ajustado? Não existe até agora, né, não foi desenvolvido nenhuma forma para que essa informação chegue ao governo federal, que ao fim e ao cabo é quem vai fazer o pagamento do benefício emergencial. Hoje, a despeito do acordo feito pelo Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, que merece todos os elogios, os trabalhadores por ele representados, infelizmente, não podem, não dá para assegurar a eles que receberão o benefício na forma originalmente prevista, porque eu duvido que alguém saiba já, a esta altura, como é que vamos resolver também essa questão de ordem operacional de informação ao governo federal a respeito da existência do acordo ou da convenção coletiva e até a prova disso, né? Porque falar é muito fácil, né? Não, ontem uma advogada do escritório, né, até a nossa gerente lá do núcleo, a Lara, ela me fez a seguinte pergunta: Rafael, com essa liminar agora, quais são as consequências de um acordo individual que não seja validado, né? Em que não se chega à negociação coletiva? O que acontece com esse acordo individual do ponto de vista aí de responsabilidade junto ao empregado e etc. Aí ela perguntou: caberia à empresa efetuar o pagamento da diferença da redução salarial, ou efetuar o pagamento do salário, certo? Para aquele que foi suspenso, ou caberia à empresa a ressarcir a União pelos valores que foram pagos indevidamente? Olha o grau de loucura.
Ressarcir a União pelos valores que foram pagos indevidamente em razão disso. Não tem uma consequência, porque existe uma responsabilidade da empresa com o empregado, existe uma absoluta falta de possibilidade da União controlar se isso foi ratificado ou não pelos sindicatos. Inclusive, como você bem disse, Rodrigo, a União pode falar agora simplesmente, não vou pagar mais até eu saber como é que eu vou controlar isso enquanto está valendo essa liminar, o que seria um grande favor para a União em poder trabalhar esses valores. Então, enfim, estamos de fato numa situação de muita e excessiva insegurança jurídica. Acho que quem nos está ouvindo não quer apenas a mais desesperança, né? Alguma mínima luz no fim do túnel que seja apontada. Evidentemente, a mágica a gente não vai conseguir fazer, né? Eu vou dizer agora o que me parece muito lógico. Eu te pergunto, Rafael, por qual razão te parece que foi marcado já para o dia 24 deste mês o julgamento do processo em que o ministro Lewandowski concedeu a liminar? Porque esse é um prazo extremamente exíguo para os padrões do Supremo, né? A minha interpretação é que baixou nos ministros, especialmente no ministro Toffoli, que comanda a pauta, uma espécie de consciência do realismo jurídico. A minha impressão é de que a marcação em tão pouco tempo, em tão exíguo prazo do julgamento, é sinal de que, na minha visão, essa liminar será cassada. Não prevalecerá. Se isso é verdade, eu não posso assegurar, mas me parece que sim. Veja, o pessoal que está fazendo a comunicação dos acordos individuais na forma originalmente prevista, o governo federal só faria o pagamento daqui a 30 dias. Com data retroativa a quando o acordo foi feito. E quando isso acontecer, o julgamento do Supremo já terá se efetivado. De tal forma que, ainda que com o coração batendo mais forte, uma certa desconfiança, agir exatamente conforme a sua programação original. Com todos as dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho, ao fim e ao cabo, se tudo acontecer conforme essa previsão, no dia 24 tudo volta a estaca zero nesse aspecto. Quem já informou o governo já tem os dados lá, faz o pagamento 30 dias depois, de tal sorte que eu acho que a gente vai só passar, como eu já disse antes, por uns dias de muita tensão, com a percepção da insegurança jurídica muito forte, mas acredito que no fim desse processo sairemos ilesos, porque eu acredito de verdade que no Supremo não vai prevalecer esse entendimento restritivo do ministro Lewandowski. Mas aí a gente vem para a pergunta que é o tema da nossa live. O que fazer nesse cenário? O que fazer nesse cenário? Porque a gente tem um cenário de questionamentos a respeito da validade da medida provisória e nós temos acordos individuais. A recomendação a todos é: façamos apenas negociações coletivas até que essa liminar caia? Isso não resolve. Daqui 17 dias, Rodrigo, sinceramente, data vênia. A empresa já quebrou. As empresas já estão segurando aqui Goiás, no mínimo, desde o dia 19 de março, quando saiu o decreto do governo estadual de não funcionamento. No mínimo, desde o dia 19 de março. As empresas já se utilizaram dos benefícios da MP 927. Agora elas precisam dos benefícios da MP 936. E olha, a gente está diante de uma situação que uma coisa é uma grande empresa. As grandes empresas já estavam promovendo negociação coletiva para fazer essas suspensões e reduções. Porque elas têm gente em todas as faixas salariais, precisa negociar por uma faixa, já coloca no pacote todo mundo. Agora, a maior parte das empresas, os micro e pequenos empresários, eles praticamente não têm empregados que recebem acima de 3 salários mínimos. São pontuais. E nós temos um número de empresários que eles estão precisando receber esse auxílio emergencial do governo. E aí a gente vem com essa história de ter que pensar em negociação coletiva. Eu realmente rogo a sensibilidade dos sindicatos.
Mas na sua visão, você acha que vale a empresa ir adiante, como se a decisão liminar não existisse por causa dessa possibilidade e probabilidade de essa liminar cair? Ou é hora de recrudescer e se virar para segurar mais 17 dias de salário? Em primeiro lugar, eu não menosprezo, muito pelo contrário, as dificuldades que os empresários estão sofrendo por conta deste momento que a gente está enfrentando. Empresários e empregados, obviamente. O que eu faria é na linha do que você acabou de dizer, porque esta é a minha crença. Eu manteria os acordos individuais, porque a minha impressão é que no dia 24 cai a liminar do Lewandowski. Mas e se não cair? Se o Supremo entender que a decisão do ministro Lewandowski é a correta mesmo? Bom, nesse caso, para quem fez os acordos individuais, esses acordos individuais não estarão valendo. Aliás, antes disso, né, encaminhe-se esses acordos individuais, notifique-se o sindicato. Se o sindicato se mantiver inerte, se bem entendi a decisão do ministro, o acordo individual, de qualquer forma, vale. Mas, se no dia 24 mantivesse o entendimento do ministro Lewandowski, esses acordos individuais, salvo a inércia do sindicato, serão ineficazes. Olha, até o dia 24, Rafael, mesmo que não tivesse saído essa liminar do ministro, nenhum pagamento teria sido feito pela União ainda. Nenhum, em absoluto. Sim. De tal modo que é por isso que eu afirmo que se no dia 24 o julgamento for conforme se espera, a coisa volta a estaca zero. E aqueles que encaminharam e que continuem encaminhando os seus acordos individuais ao governo federal serão mais rapidamente atendidos com o pagamento. Eu espero, diga-se de passagem, que nenhum ministro do Supremo se dê ao desplante de pedir vistas desse processo, né? Porque mas, Rodrigo, é só o que falta. Com todo, eu acho que sua opinião, juridicamente falando, é sensata, mas, com todo respeito, ela é economicamente distante da realidade. Por quê? Explico. A empresa que fizer hoje um acordo individual, comunicando ao empregado, vai entrar o empregado em redução ou suspensão. O que você quis dizer, juridicamente tem todo sentido, se lá no dia 24 essa liminar for confirmada, a empresa tem tempo de voltar atrás, anular isso porque não teria validade, aquelas que não conseguiram aí essa comunicação com o sindicato, a validação pelo sindicato, a inércia do sindicato, e não ter prejuízo aí, porque aí ela acaba sabendo que cabe a ela pagar o trabalhador. Só que a decisão que as empresas estão tomando hoje, Rodrigo, ela é uma decisão, economicamente falando, de vida ou morte. A empresa ela não pode se dar o luxo de segurar 17 dias de folha de pagamento, a grande maioria delas, sem saber se dia 5 de maio, dia 5, 15 dia útil, óbvio, né? Dia 5 de maio, ela tem que pagar uma folha de pagamento inteira ou não. E digo mais, a MP 927, ela fala que certas antecipações precisam de comunicação prévia. E se essa validade de acordo individual não tiver eficácia, ela não pode fazer retroativo algo diferente da 927. Mas tem banco de horas que isso poderia converter em banco de horas. Tem, mas o número de horas que a gente acumula em um mês de trabalho, e agora 40, 45 dias de trabalho, é um número, na maioria dos casos, impraticável de compensação para muitas empresas no futuro. Acho que, apesar de juridicamente falando a decisão que foi feita, eu estou, assim, com toda sinceridade, como eu disse para você, até ontem eu não tinha me estressado hora nenhuma ainda. Até ontem eu não tinha me estressado hora nenhuma. Eu estou dizendo há muito tempo que eu estou preparado para um caos econômico que está se caminhando após a pandemia. Nós teremos um período muito difícil da economia. E não tem o que fazer. Mesmo se voltar hoje, já vai ter. Se não voltar, tem que ficar em casa para se proteger. Sem entrar nesse mérito. Nós vamos ter um momento difícil da economia. E o trabalho que eu vejo que a gente tem que fazer é um trabalho de salvar empresas agora nesse momento. E essa decisão liminar, ela traz uma insegurança jurídica de planejamento. Se eu viro para o cliente e falar, vamos fazer e daqui 17 dias a gente pode ser que mude, não preocupa não, ele vai virar para mim e falar, doutor, o senhor mora em que país? Essa história de vamos fazer e não se preocupa não,
não é disso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando, não. Mas nós estamos falando com palavras diferentes, basicamente a mesma coisa. Eu também não acho que é confortável, eu também enxergo até o desespero da classe empresarial e da trabalhadora também. Só que ante a absoluta falta de alternativas, até um advogado novo, porém experiente e capacitado como você ontem, perdeu as estribeiras por conta disso. É porque a gente não está enxergando imediatamente uma alternativa. A esperança, então, se você quiser, é no dia 24. É óbvio que eu compreendo que você, como advogado, não vai chegar na empresa e afirmar que isso ou aquilo ocorrerá, que essa vai ser a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu estou afirmando apenas é que é esta a única esperança que se divisa de forma mais segura no horizonte. Fora isso, como você mencionou, adotar algumas das medidas lá da MP 927. Você fez referência ao banco de horas. Sim, lembrando que dá para compensar em 18 meses, em alguns casos talvez seja relativamente, a depender da retomada da atividade econômica, pode ser que não seja assim tão complicado. Mas é lógico que é difícil, muito difícil. Só que quando a gente está frente a um cenário completamente sem alternativas, a única que se divisa é o oásis no deserto, né? Talvez a gente não consiga chegar lá, mas é a esperança que se tem. E a esperança que eu nutro neste momento é o julgamento lá do dia 24, e você mencionou até um embargo de declaração anterior, vai saber o que vem nesses embargos, né? Efeitos infringentes, a gente pode mudar essa situação, num primeiro momento. Eu só acho um pouco difícil, tendo em vista a convicção aparente do ministro Lewandowski, contrária ao que a gente está falando aqui, né? Perfeito. E, Rodrigo, me diga uma coisa, então. Vou até reativar os comentários, o tempo passou voando. Vamos tentar aqui responder algumas perguntas das pessoas aí, independente de MP, liminar e etc. Tem gente perguntando. O pessoal estava de férias agora, e aí voltando agora, eles querem saber se pode dispensar esse empregado que estava de férias, né? Se tem algum óbice de dispensar sem justa causa o empregado que estava de férias. Na volta das férias? Exatamente. O empregado detém alguma estabilidade no emprego e desde que sejam pagas as verbas rescisórias regulares, acho que sim, por que não? Infelizmente, diga-se de passagem, né? Não é o desejo, aliás, não é o desejo expresso na medida provisória 936, artigo 2º, mas se não houver outra alternativa, aliás, é esse o temor. É essa a consequência danosa, na minha visão e na sua, aparentemente, da liminar concedida pelo ministro, porque os empregadores, sem outras alternativas, tomarão essa decisão, muitos deles. Perfeito. E domésticos, Rodrigo? Alguma alteração com relação a empregados domésticos aí, a liminar do Lewandowski na MP 936? Continua-se podendo reduzir jornada? Continua-se podendo suspender contrato de trabalho dos domésticos? É um caso interessante, né? Primeiro houve a dúvida de se cabia ou não as medidas da 936 aos domésticos, apesar da 936 fazer expressa referência à lei complementar 150. A dúvida acabou de uma vez por todas, porque no dispositivo para comunicação com o governo federal, me parece que tem um campo lá para informação no caso dos domésticos, né? Então, para eles também vale. Aqui é um caso um pouco mais complexo, porque negociação coletiva envolvendo empregado doméstico, eu acho, até onde eu conheça, não existe, porque sindicato de empregados ou empregadas domésticas até posso cogitar, embora a última vez que eu tenha visto... São Paulo e Bahia têm devidamente registrado. Mandaram num grupo nosso lá ontem, inclusive, o Pamplona hoje disse que na Bahia tem, inclusive, atuante. Seja atuante, mas negocia com quem? Para convenção coletiva em especial. Porque para acordo coletivo, vai negociar com o próprio empregador doméstico, individualmente considerado? Isso é quase utópico, né? Porque o empregador doméstico, evidentemente, vai preferir negociar diretamente com o seu empregado. E na ausência do sindicato, pode fazer a assembleia lá com a comissão de empregados, né? Eu até brinquei que lá em casa um empregado e uma babá, eu vou fazer um edital e vou fazer uma assembleia amanhã na hora do almoço para definir.
E não existe, né, sindicato de empregadores domésticos, né? Não existe no plano fático e, segundo muitos colegas nossos, não seria nem possível a existência no plano jurídico. Mas nem vou entrar nesse aspecto, porque o fato é que não existe. Então, é impossível a negociação coletiva com o empregado doméstico e, a partir daí, por uma questão de imperativo lógico, só tem dois caminhos possíveis. Ou a 936 não se aplica aos domésticos porque não é possível a negociação coletiva e ponto final. Ou então o empregado doméstico é uma exceção àquela nova disposição, àquela nova exigência contida na liminar do ministro Lewandowski e o doméstico pode seguir fazendo o acordo naqueles termos. Bom, eu nem preciso dizer qual é a minha posição pessoal, né? Que continua valendo as regras da 936 para o empregado doméstico, mesmo com a decisão de ontem do ministro Lewandowski. Eu concordo 100% que continua valendo, a minha interpretação é a mesma que a sua. Eu até ousaria dizer que, mesmo em São Paulo, por exemplo, que tem eficácia, existe o sindicato, que continuaria valendo, tá? Para os empregados domésticos, me parece que isso é muito, muito claro. Pois bem, então, traduzindo aqui, muita gente perguntou o que fazer. O que eu penso que deve ser feito? Nesse momento, meus colegas advogados, eu penso que a gente tem que abrir diálogo com os respectivos sindicatos, mandar, notificar, mandar carta, mandar e-mail, ligar, cobrar uma negociação coletiva, cobrar uma posição que atenda e que alcance a todo mundo. Eu acho que quanto mais pressão existir em cima dos sindicatos para que eles tomem uma decisão que abranja a todos de uma forma eficaz, de uma forma transparente, melhor vai ser. É claro que muitos sindicatos nem atendem, não existem, não quero saber, e etc. Mas a esses a gente vai precisar pensar. Os sindicatos que estão cobrando para fazer a negociação, eu acho que a gente tem que fazer enxurradas de denúncias no Ministério Público do Trabalho. Eu acho que para cada cobrança de negociação coletiva tem que denunciar esse sindicato no Ministério Público do Trabalho. Tem até que aceitar fazer isso aí, prever o pagamento, depois entrar com a ação anulatória da cobrança disso, porque é um absurdo essa vinculação. É tão criminoso cobrar por esse acordo nesse momento. É tão criminoso quanto aumentar o valor de álcool em gel e máscara para as pessoas. É criminoso do mesmo tanto, sinceramente falando. Então a gente precisa repensar, precisa até talvez assinar dizendo que vai pagar e depois entrar com a ação anulatória disso, denunciar no Ministério Público do Trabalho e etc. Rodrigo, estagiário. Estagiário não é empregado, estagiário não tem sindicato, estagiário não tem vinculação. Mas estagiário alcança aí as benesses da 936? Eu posso fazer redução de jornada e de salário para estagiário? Eu posso suspender o contrato de trabalho de estagiário? Ele vai receber contrapartida do governo? Como é que seria isso? Eu vou tentar, né, na medida do possível, responder a questão do estagiário, mas você veja que interessante. Você é um advogado capaz e... Eu ia falar o nome dele, mas às vezes ele acha ruim, você conhece. Advogado que eu conheço aqui de Goiânia, que eu acho muito capaz também. E você veja o tamanho da controvérsia. O que ele me disse foi que ele estava orientando um certo cliente dele a notificar o sindicato e ficar quietinho depois. Manda a carta lá registrada e fique quieto. Porque eles estão na expectativa de que o sindicato não vai fazer nada e pela inércia valeria o acordo individual. É a interpretação que ele está dando. E como o sindicato não é dos mais atuantes, estão se fiando nisso. Ninguém sabe, portanto, muito bem o que exatamente fazer com relação ao procedimento, né, que as empresas devem adotar por conta dessa liminar. Só é absoluta insegurança. Mas voltando, quanto ao estagiário, eu vi a orientação do Ministério Público do Trabalho de que o estagiário, é verdade, não é empregado, mas de que o estagiário deveria ser afastado do serviço, ir para casa, e a empresa tomadora do seu serviço continuaria pagando regularmente a bolsa, né? E parece nada, com todo o máximo respeito, não parece nada razoável que assim seja, né? O pagamento da bolsa sem a contraprestação, seja em serviços e também sem o aprendizado em si.
Rodrigo, só um parênteses nisso. Só um parênteses. A recomendação, ela é tão, sinceramente, absurda. Ela é tão absurda. Primeiro, que ele fundamenta na exposição de trabalho de menor em ambiente que coloque em risco a sua integridade física. Tá certo? Presumindo que os estagiários serão sempre menores. E não são. Aliás, o estagiário com mais de 18 anos, ele é o cúmulo da ausência do grupo de risco. Não tem motivo nenhum. Ele é quem menos está exposto ao grupo de risco. Não tem motivo nenhum para esse estagiário ir para casa. Menos motivo ainda pensar num contrato interrompido ou suspenso de estágio com pagamento de bolsa auxílio, a qual eu posso negociar a qualquer momento, de qualquer forma, inclusive zero. Assim, é uma outra que eu fiquei assim estupefado com a recomendação. Talvez para os menores a gente poderia pensar numa situação de proteção dos menores. Talvez para eles. Mas para o estagiário acima de 18 eu não consigo vislumbrar a hipótese. Se o norte, se o fundamento é a questão do grupo de risco, então sequer o estagiário menor, não é? Porque alguém, por exemplo, um estagiário de 16 anos, uma pessoa qualquer aos 16 anos, está completamente, como você diz, afastado do grupo de risco. Mas não é. Mas voltando ao ponto inicial, se for possível, por óbvio, que esse sindicato, que esse estagiário, desculpa, possa prestar serviços remotos em algumas empresas isso é possível, que então o contrato tenha seu segmento. Não é o ideal, obviamente, porque em tese o estagiário vai dentro da empresa, tem uma razão para ele trabalhar internamente, o aprendizado em si, o exercício daquela função relacionada ao que ele estuda. Não é o ideal, mas pode ser o possível. Agora, se todas as hipóteses consideradas, não é possível o trabalho remoto, não é possível o trabalho interno, não é possível a continuidade, sinceramente, e nesse ponto, infelizmente, eu acho que o estágio tem um ponto de contato com a relação de emprego. A única solução possível é a extinção do contrato de estágio. Vai acontecer em muitos casos. Aliás, eu não tenho uma CLT em mãos neste momento, mas tem uma das hipóteses previstas na CLT para extinção do contrato de estágio que se encaixa como uma luva nisso que a gente está tratando aqui. Posso até procurar se der tempo ainda durante essa nossa live. Enquanto você procura isso, e a nossa live está acabando mesmo, tem um monte de gente fazendo pergunta para aprendiz. Gente, aprendiz é um estagiário, ó. Aprendiz é um empregado como outro qualquer, carteira de trabalho assinada, aplica-se a eles todas as regras da CLT, e o artigo 15 da medida provisória fala expressamente, da 936. O disposto nessa MP se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem de jornada especial. Então, assim, tudo que se aplica a qualquer empregado, nesse caso aqui, aplica-se ao contrato de aprendizado com as respectivas cautelas naturais de um contrato de aprendizado, com as reduções que já existem e etc. Bem, Deixa eu só fazer uma retificação, porque é um erro até grosseiro, né? A disposição a que eu me refiro não é a CLT, obviamente, é a lei de estágio, né? A 11.788. Eu só preciso conseguir, eu não sabia que a gente ia falar disso, só preciso achar aqui. Mas pode seguir, desculpa. Não, era isso que eu queria falar sobre sobre os aprendizes que o pessoal estava falando. Rodrigo, falta 5 minutos ou 4 para o Instagram nos derrubar. Gostaria de agradecer aí a nossa live, o nosso momento. Passa muito rápido esse debate. Gostaria de dizer aos colegas todos que estamos todos absolutamente aprendendo juntos e até relativamente perdidos quando sai uma decisão dessa solta no ar. É um momento de muita cautela, um momento de muita reflexão e um momento de a gente ter segurança, passar segurança, pelo menos, aos nossos empregados, não em segurança jurídica, mas em segurança de tentar, dentro do que cada um entende que é devido aí, o melhor possível junto aos sindicatos. Por enquanto, é essa a recomendação que eu tenho feito, pensar nos sindicatos, comunicar aos sindicatos. Vai ter empresas que não vão fazer acordos coletivos
não vão fazer acordos individuais, vão fazer só coletivos. Outras que vão fazer acordos individuais, comunicar para o sindicato e vamos ver o que acontece para ver se ratifica. Tem muito sindicato sensível e razoável para a gente que já informaram que vão validar as negociações. E queria que você deixasse aí o seu recado, sugerir a vocês que sigam o Rodrigo Dias, que tem um canal no YouTube e um canal aqui no Instagram muito produtivo, de muito conteúdo também. Aos seguidores do Rodrigo Dias que quiserem me seguir também são muito bem-vindos. E, Rodrigo, um recado final aí para todo mundo. Então, Rafael, eu quero agradecer primeiro a você pelo convite e aos que nos escutaram aqui. Infelizmente, eu sei que muitos dos que nos escutaram tinham e sempre tem, a gente sempre acha isso, né? Que alguém pode apontar um caminho, o caminho das pedras, o que deve ser feito, mas com relação a essa liminar ontem concedida, de fato a coisa se tornou muito espinhosa e nós estamos no mesmo estágio de perplexidade de todo mundo, né? Vamos ver se a gente consegue sair dessa. A respeito do canal no YouTube, eu realmente reitero o convite, agradeço a menção, reitero o convite que o Rafael fez. Basta entrar no YouTube e digitar meu nome. Rodrigo Dias da Fonseca em minúsculas e tem acesso ao canal. Muito obrigado pela sua atenção, àqueles que nos escutaram. Rafael, obrigado pela gentileza e cortesia do convite. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Um abraço.